Bom dia! Estão me vendo aí, não? Hello? Cadê? Nada? E aí, estão me vendo? O som tá bom? Como é que tá aí? É bom alguém responder aí pra eu saber. Saber se o som tá bom. Bora. Hi everyone. Vê se o som. Maninho, vê se o som melhora agora. Vou pôr o microfone, vê se fica melhor o som. O som tá melhor agora? Ou tá melhor antes, como tava? Ótimo, então vamos começar. Esperar entrar mais gente, né? Tem 7 pessoas. Vamos esperar enquanto eu arrumo aqui tudo. Um minuto só. English? Well, I thought I was supposed to speak in Portuguese, but I'll be able to speak in English using my American accent. Because I was an exchange student in North Carolina, and I spent all in West Palm Beach, Florida. If you are able to understand my accent, I'll be glad to speak in English. Hold on. Pronto, meus irmãos. Bom dia para vocês, boa noite aqui no Brasil. Espero que estejam todos aí bem, feliz e ao mesmo tempo lamentando não poder estar presente com vocês. Infelizmente, compramos tudo e aconteceu o que aconteceu e a gente não pôde ir. Mas eu acho que não vai faltar oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que entender, essas coisas não dependem da gente, mas estamos aqui, isso é o que importa. Mesmo que de forma virtual, a gente espera poder também contribuir, né? E olha aí, o Mani está dizendo que foi feita para ser em português. A gente faz em português, outro dia a gente faz em inglês, não tem problema. Ok, everybody? Então vamos em inglês. Vamos em português. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Guilherme Velho, de Albuquerque. Mas o pessoal me chama de Guilherme Velho, porque fica fácil até de decorar. Eu sou pesquisador espírita há 20 anos. E eu não entrei no espiritismo pela dor, como a grande maioria das pessoas. As pessoas costumam dizer, eu fui pela dor. Só falta dizer que foi o obsessor que levou ela para a casa espírita. Não foi meu caso. Eu era meio que ateu, meio que cético. E estudando o espiritismo, eu me convenci da nossa realidade existencial. Então eu fui pela curiosidade, fui pela pesquisa. Até os 15 anos eu não acreditava em nada. E para mim foi muito positivo, porque eu me tornei um pesquisador espírita, e o pesquisador ele tem que estar sempre isento, ele tem que estar sempre neutro, para ele poder investigar os fenômenos, a doutrina espírita. E é isso que a gente vem fazendo, né? A gente tem viajado vários países, ao todo 16 países, nós já realizamos palestras, temos 12 livros publicados sobre mediunidade e psicografia. E hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, que a mediunidade, aspectos históricos e filosóficos. E é um tema que eu gosto muito de abordar, porque é o pano de fundo das minhas pesquisas, que é a mediunidade.
a gente teve a oportunidade de ter contato com mais ou menos 30 médiuns no Brasil e fora do Brasil. E tivemos essa oportunidade de aprender muito com os nossos irmãos. Mas muita gente acredita que a mediunidade ela foi uma descoberta do espiritismo. E não é verdade. A mediunidade, o espiritismo adotou como um dos seus postulados básicos, que é a comunicabilidade dos espíritos. Mas se formos olhar, vista de nós, 3.200 anos no Oriente, vamos ver a figura de Krishna, que é o expoente do hinduísmo. Krishna nasceu na Índia, nas margens do rio Indi, 3.200 anos. E quando a gente vai estudar os livros sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, o Mahabharata é uma pilha de livro de 1,5 metro. E ali a gente vê a comunicação entre os vivos e os mortos, o fenômeno mediúnico presente do começo ao fim. A idade de Krishna hoje seria 5.200 anos. E a mediunidade estava ali presente. Então não foi uma descoberta do espiritismo. O espiritismo adotou, pela sua lógica, como um dos seus postulados básicos. Mas se saímos dali de Krishna e formos ali para Siddhartha Gautama Buda, também na Índia, vamos ver a figura de Siddhartha Gautama Buda, o expoente do budismo, que nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. O budismo é isso. E eu não sabia que no budismo tinha essa comunicação presente. E fiquei sabendo quando participamos em 2015 do 5º Simpósio Espírita do Japão, ao lado do querido Haroldo Dutra Dias. E lá fomos levados a um templo budista. E quando chegamos lá, eu questionei um dos membros do movimento espírita japonês se no budismo também tinha essa comunicação. Ele disse: Guilherme, sim, no budismo também tem. Não é como no espiritismo, mas tem essa comunicação presente. Porque o último estágio do budismo para o indivíduo se tornar o lama é a consulta aos oráculos. Eles fazem uma reunião a portas fechadas e ali eles consultam os espíritos para saber se a alma daquele indivíduo que está se tornando lama é a reencarnação do lama anterior. Então, após o fenômeno mediúnico, após a consulta aos oráculos, para constatar se a alma daquele indivíduo é a reencarnação do lama, ele é nomeado lama. Então, no budismo também tem essa comunicação entre os vivos e os mortos. O que dizer do grande Masaharu Taniguchi, o expoente da Seishonoye? Quem lê os livros de Masaharu Taniguchi, você vê ali a comunicação presente do começo ao fim. E o Masaharu Taniguchi é o Chico Xavier deles lá. Escreveu mais de 200 livros psicografados, mais de 200 livros. Morreu no meados da década de 80 nos Estados Unidos. E ele era tão querido no Japão que foi decretado luto de 3 dias. Um dos grandes nomes do Japão. E se fundamentava na mediunidade, que estava ali presente. Então você vê, a mediunidade sempre existiu, sempre esteve presente. Em todas as paragens religiosas e todos os povos, vocês vão ver a comunicação entre os vivos e os mortos. Saindo do Ocidente, você chega aqui saindo do Oriente, você chega aqui no Ocidente e você vê também essa comunicação presente. No livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, a gente vê comunicação entre os vivos e os mortos do começo ao fim. Lá no Deuteronômios, o livro sagrado dos cristãos, do Antigo Testamento, você vê quando Moisés proíbe a consulta aos mortos. Ora, se Moisés proibiu, é porque se fazia. Então estamos diante de uma verdade. A Bíblia afirma que os mortos podem se comunicar. Porque foi proibido. Eu não posso pôr uma placa aí no Centro Espírita, em New Zealand, dizendo que é proibido consultar os mortos. Quer dizer,
Não faz sentido. Com uma placa aí no centro, é proibido tomar banho de piscina. Se aí não tem uma piscina, para que ter uma placa? Proibindo. Então, se Moisés proibiu, é porque se fazia. Então a Bíblia afirma que os mortos podem se comunicar. A questão é, se deve, se não deve ser outra coisa. Mas foi proibido. Né? E você vê, aí o pessoal diz, não, mas está lá no Deuteronômio, que é proibido consultar os mortos. Mas Jesus, no Novo Testamento, veio e liberou essa comunicação. Quando ele materializa no Monte Tabor, Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos. E foi Jesus quem disse, viveu com ele 2 semanas, eles conviveram com Jesus. Foram construídos tendas para que eles ficassem lá. E Jesus disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais. A Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica, o que dá margens a várias interpretações. Os nossos irmãos evangélicos podem ler essa passagem e interpretar de um jeito. Os nossos irmãos católicos leem e interpretar de outro. Mas nós espíritas, quando lemos, interpretamos dessa forma. Jesus liberou essa comunicação entre os vivos e os mortos. Está lá. Só não vê quem não quer. Né? Só não vê quem não quer. O que dizer de Joana d'Arc? Maior fenômeno da história. Camponesa, analfabeta, pagã. Ouvia as vozes de Santa Catarina e São Felipe. Ela, já ainda jovem, ela adolescente, as vozes diziam a ela, onde tinha um animal com a perna presa na floresta, ela ia lá e soltava. Quando ela fez 16 para 17 anos, as vozes disseram a ela, você vai salvar a França do domínio inglês. Porque a França já estava sitiada pela Inglaterra, fazia mais de 100 anos. E existia uma mística de que quando a espada de Santa Catarina de Siena, que estava desaparecida há quase 200 anos, fosse encontrada, a França seria liberta do domínio inglês. As vozes disseram a ela onde estava a espada. Ela foi a pé. No meio do caminho ela encontrou Roberto de Godecourt, que ficou com ela até o momento da morte. Ela foi próxima ao túmulo de Santa Catarina de Siena. Encontrou a espada que estava desaparecida há quase 200 anos. Tudo orientado pelas vozes dos mortos. Tudo. Ela montada num cavalo, com a bandeira, escrito, pela parte de Deus, Jesus e Maria. A França, com um exército pequeno, ela recebia todas as instruções das batalhas, começou a ganhar as batalhas, ganhou a guerra e trouxe de volta a coroa para a França, que já estava sitiada fazia muitos anos, mais de 100 anos. Tudo orientado pelas vozes dos mortos. E ela dizia, minhas vozes vêm de Deus. Só que Joana d'Arc tinha 3 inimigos. O primeiro inimigo de Joana d'Arc era a coroa inglesa, porque era uma mulher que foi lá e trouxe de volta a coroa. Então foi uma humilhação para a Inglaterra perder essa guerra para a França. O segundo inimigo de Joana d'Arc era a própria coroa francesa, porque as pessoas chegavam para o rei e diziam, olha, o senhor é o rei, mas a rainha é ela. Ela foi quem trouxe de volta a coroa. Então a Joana d'Arc ela não era nem benquista com o próprio reinado da França. E o terceiro inimigo de Joana d'Arc era a Igreja Católica. Sim, porque a figura do Papa, até hoje é o Vigário Generale de Deus in Terra. A figura do Papa é o representante de Deus na Terra. É uma autoridade tremenda, né? E aí chegou esse discurso do vídeo do Papa, porque ela dizia, minhas vozes vêm de Deus. E o Papa é o representante de Deus na Terra. As pessoas chegavam para o Papa e falavam, olha, tem uma mulher que é camponesa, analfabeta e pagã, e ouve voz de Deus. E o senhor, que é o representante de Deus na Terra, não está sabendo de nada. Então gerou esse discurso muito desagradável, e ela foi obrigada a negar que as vozes vinham de Deus. Aí ela disse, eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. Ela foi presa, torturada, para negar, ela disse, eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. Levaram ela para a Inquisição. Dizem os biógrafos que quando se queimava alguém na fogueira era motivo de algazarra. Nesse dia foi um silêncio sepulcral. Acenderam a fogueira em vários pontos para que não sobrasse nada de Joana d'Arc. Tanto que ela hoje não tem um túmulo. Eu tive na França só uma placa, Joana d'Arc, de tanto, porque não sobrou nada. E quando o fogo subiu, ela gritou, um crucifixo para beijar. Tinham 3 bispos ao lado dela, nenhum tirou o crucifixo para dar. Um transeunte ia passando, pegou 2 gravetos, fez uma cruz, veio para aqui por trás da fogueira e pôs aqui nela. E quando o fogo subiu, se escutou um grito que dizia, minhas vozes vêm de Deus. O bispo de Chinon, que assinou a sentença, disse uma frase que deixou ele para a história. Acho que matamos uma santa.
500 anos depois, a Igreja Católica reconheceu que estava errada e canonizou Joana d'Arc. Mas por que isso, minha gente? Porque não é interessante para as religiões afirmarem que os mortos podem se comunicar. Porque em algum ponto da história, isso pode atrapalhar o processo de dominação das massas. Quanto mais as massas ignorarem os fenômenos e a verdade, mais vai existir a figura do pastor. Porque para o pastor existir, tem que ter o rebanho. Se o rebanho se esclarecer, acaba a figura do pastor. Então não é interessante as igrejas afirmarem que os mortos podem se comunicar. E a Igreja Católica, ela sabe da comunicação. Tanto que sabe que quando, na época de Kardec, quando os espíritos começaram a se manifestar na Terra, não só se manifestaram dentro de ambientes espíritas, dentro do movimento espírita, se manifestaram também em ambiente católico. Eram comunicações de padres e freiras mortas que estavam vindo se comunicar. Eram em mosteiros, monastérios, igrejas, conventos. Tanto que isso também gerou um desconforto muito grande para a Igreja Católica, porque os padres eram padres e freiras mortas que vinham pedir orações, porque diziam que estavam sofrendo no purgatório. Aí você vê, o indivíduo passa a vida toda no celibato. Aí quando morre, aí vem pedir oração porque está sofrendo, está no purgatório, quer dizer... Então é complicado, ficou uma coisa muito desconfortável para a igreja. Foi aí que a igreja resolveu dar ênfase à ideia do purgatório, que já existia, mas que nossos irmãos evangélicos não aceitam. E a mando do Papa, na época, foi construída a igreja no próximo ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. E dentro dessa igreja, no lado esquerdo do altar, foi construído um museu, chamado Museu das Almas do Purgatório. Porque quando os fenômenos começaram a surgir por toda a Europa, nos conventos e monastérios, o Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo provas dessas comunicações. Houve um caso num monastério na Alemanha, de uma freira morta que se comunicava com uma freira viva. A freira viva achava que era um sonho. Ela, para ter certeza que não era um sonho, ela vem com a mão a fogo e põe na roupa da freira viva uma espécie de avental, deixando a marca da mão com os 5 dedos. Eles trouxeram essa peça, está lá no museu. Houve um outro caso de um padre que tinha um irmão, sendo que um estava vivo e outro estava morto. O padre morto se comunicava com o irmão vivo, e aí o padre também achava que era um sonho. Só que ele queria abandonar a igreja. O padre morto dizia, não abandone a igreja. E o padre achava que era um sonho. Aí o padre morto vem com a mão a fogo, abre a Bíblia do seu irmão, põe a mão, queimando com os 5 dedos a Bíblia, chegando a furar 9 páginas. E nós, em 2017, conseguimos adentrar escondido nesse museu, que é um museu secreto, que a Igreja Católica tem, que vem legitimar o purgatório. Porque dessa forma ficou mais fácil de explicar, de justificar. Porque o padre, ele não estava no inferno, ele viveu no celibato. Ele veio pedir oração, ele está na metade do caminho, ele está ali no purgatório. Aí a gente ora, aí ele sobe. Resolveu o problema. Mas ao mesmo tempo, a Igreja Católica, ao legitimar o purgatório, ela também vem legitimar a comunicação entre os vivos e os mortos, dentro do seio da Igreja Católica. E nós entramos nesse museu, essa história está toda lá no meu canal do YouTube, vocês podem depois acessar lá, Guilherme Velho Oficial, vocês vão ver a história do museu, a gente entrou no museu, filmou o museu, todas essas peças que eu estou falando, vocês vão poder ter a oportunidade de ver lá no museu. Aproveita, curtam o canal para a gente aumentar lá o número de seguidores. E foi uma experiência incrível. Incrível porque eu viajei para esse museu com uma ex-namorada muito católica. E é uma história que eu conto nas minhas palestras, eu espero contar para vocês um dia. Mas você vê, a Igreja Católica legitimando essa comunicação. Nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln, antes de libertar os escravos, começou a receber comunicações mediúnicas, tanto que foi feita algumas reuniões mediúnicas e onde ele recebeu a orientação para libertar os escravos. E essas informações está num livro chamado Sessões Mediúnicas da Casa Branca, que foi inclusive feito um filme por Steven Spielberg, e vocês vão ver lá a comunicação dentro do salão da Casa Branca.
E não só ficou na Igreja Católica. Você vê, a Igreja Protestante mais organizada e a mais rica do mundo, alguém sabe qual é? Pode escrever aí, ver se alguém adivinha. Qual a Igreja Protestante mais organizada e a mais rica do mundo? Alguém sabe? Vamos ver se alguém adivinha. E essa igreja se fundamenta na comunicação entre os vivos e os mortos. É a Igreja dos Mormons. É a mais organizada e a mais rica. O mistério de Mormon é a comunicação entre os vivos e os mortos. Quando Joseph Smith, aos 5 anos de idade, tem a visão no pé da cama de um espírito, e o espírito disse a ele: quando você ficar adulto, eu voltarei para você contar a história do meu povo. A Igreja dos Mormons, é? Essa posição universal, não é não. A Igreja dos Mormons. E aí, quando ele já se tornou adulto, o espírito veio para ele e disse: meu nome é Moronai, ou Moroni. Nós fizemos parte de uma tribo, dissidente da tribo de Moisés. E o que acontece é que nós estávamos andando procurando a Canaã, a terra prometida. E... como é? Good it wrong? Não entendi. E aí... Got it wrong? Não entendi. E aí... o que aconteceu foi que, e após eles procurarem tudo isso aí, o Joseph Smith voltou, o espírito, e disse: você é um profeta dos tempos modernos. Nós vivíamos andando, procurando Canaã, a terra prometida, formamos uma tribo dissidente de Moisés, e aí o que acontece? Andamos por todo o deserto da Ásia, subimos ali, atravessamos o Estreito de Bering pelo Alasca, descemos pelo Canadá, até chegarmos em Salt Lake City. Claro, aquilo ali durou muitos anos. E lá ele conta que foram todos eles mortos pelos índios e pelas pestes, pelas tribos indígenas. Só que ele fala o seguinte: toda a história do nosso povo está escrito em placas de metal que estão enterradas. O espírito disse a ele onde estavam as placas, ele foi lá, desenterrou, o espírito ia traduzindo, e o Joseph Smith escreveu uma obra belíssima para um rapaz de pouco mais de 20 anos ter escrito. O Livro de Mormon. É um livro belíssimo. E ele conta no livro, quando eu estive lá, ele diz, inclusive, Jesus, quando viveu na Galileia, Jesus apareceu para nós aqui, em Salt Lake City. E tem na Bíblia isso. Eu digo, eu quero ver. Ele abre a Bíblia e me mostra. Quando Jesus fala: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Segundo os mormons, Jesus estaria se referindo a eles. Isso pode até ter ocorrido mesmo, né? Porque Jesus já tinha feito antes o fenômeno da transfiguração. Né? Então, por quê? Para Jesus isso não seria nada impossível. Então vocês veem, minha gente, que essa comunicação está presente do começo ao fim. Por isso que eu estou narrando esses aspectos históricos, para a gente entender um pouco sobre os aspectos funcionais da mediunidade. Né? Agora, no mês de abril do ano passado, para minha surpresa, um amigo meu, o médium baiano José Medrado, ficou sabendo que eu iria a Londres fazer um trabalho, e lá ele disse: olha, procure a The Arthur Findlay College. É uma faculdade para a formação de médiuns, ali no subúrbio de Londres. E eu fui. E eu fiquei surpreso, porque quando eu cheguei lá era um prédio enorme, um castelo, na verdade. E aí eu comecei a fazer minha pesquisa. Descobri que era um castelo do século XIX, que no ano de 1965 foi fundada a The Arthur Findlay College, uma faculdade para a formação de médiuns. E aí eu fui tentar filmar, fotografar, não permitiram. E aí eu conversando com a diretora, disse que era brasileiro, perguntei se ela conhecia algum médium do Brasil, disse: ah, claro, no Brasil vocês têm aquele médium, né, super famoso. Eu pensei que ela fosse falar de Chico. Ela disse: é lá o João de Deus. Ela só conhecia João de Deus. Eu disse: não. E aí ela disse: não, mas tem um médium daí também do Brasil que todo ano vem fazer uma pintura mediúnica aqui com a gente, que é o José Medrado da Bahia. Eu disse: esse eu conheço. E aí nós perguntamos depois por que não podia fotografar nem filmar. E aí um repórter investigativo de uma revista inglesa me confidenciou que vários desses alunos, quando se formam, eles ficam à disposição da Scotland Yard para ajudar
a desvendar aqueles crimes hediondos de serial killers. Então, eles se utilizam dos médiums hoje na Inglaterra e em outros países também. Então vocês vejam que a mediunidade está presente até dentro da Scotland Yard. Mas é interessante a gente abordar esses aspectos históricos para que vocês entendam, porque muita gente acha que foi o Espiritismo quem inventou, quem criou essa possibilidade, né? E não é verdade. Isso aí sempre existiu. E quando se fala em mediunidade, a gente não pode deixar de falar do nosso querido Chico Xavier, o nosso maior exemplo de mediunidade, de ser humano encarnado na nossa época. Chico, minha gente, era um caixa que despachava atrás de um balcão em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Só tinha o 4º ano primário. Chico escreveu contos, ensaios, crônicas, poesias, dos mais diversos estilos. Então o que é que ocorre? É que a mente humana ela não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Chico foi notável. Escreveu livros como Paulo Estevão. Paulo Estevão é a história do cristianismo vivo. Ele fez uma pesquisa de 2 anos e meio nesse livro. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Eu nunca vi ninguém descrever Roma daquela forma. Ele nunca esteve lá. As brigas, as batalhas, simplesmente impressionante. No livro Evolução em 2 Mundos, é ciência pura. O outro livro, Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética com vários autores mortos, consagrados, ali ele psicografa Augusto dos Anjos. E Austragésio de Ataíde, que foi ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, deu uma entrevista dizendo que quando leu aquele livro, quando leu Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos nunca foi tão Augusto dos Anjos como em Parnaso de Além Túmulo. Que se Chico Xavier não tivesse a mediunidade para psicografar Augusto dos Anjos, merecia o 1º lugar na Academia Brasileira de Letras. Está escrito e publicado. E o apresentador Amaury Júnior, que nós tivemos agora no começo do ano, dando entrevista para ele, inclusive está no meu canal essa entrevista lá, eu mostro um pouco lá da Art of Friendly College. Está no meu canal, vale a pena vocês assistirem essa entrevista lá no Amaury Júnior. E o Amaury me falou que o pai dele era especialista em Augusto dos Anjos. E que o pai dele recebeu as obras de Chico e quando leu, não teve dúvida. Ele afirmou, isso é Augusto dos Anjos. Então ele me confidenciou isso. E está na entrevista, inclusive, ele fala isso. Então Chico foi notável. E Chico serviu, assim como um exemplo, para que eu desenvolvesse essa pesquisa. Porque nós resolvemos trilhar o caminho da psicografia. Porque a mediunidade, os tipos de mediunidade, se eu for falar aqui para vocês, a gente vai ficar a noite toda aqui conversando, o dia todo e a noite toda aqui. Os tipos de mediunidade, isso aí daria só uma palestra. Mas a psicografia, vamos focar nela porque ela é o tema dos 2 livros, dos meus 2 livros, e o tema da minha pesquisa. E a psicografia também é um tema bem intrigante, porque eu sempre achei que a psicografia era o fenômeno mais contundente, que mais legitimava a comunicação. Para mim era a psicografia. É a psicografia. E nós tivemos contato durante esses últimos 6 anos com cerca de quase 30 médiuns de psicografia. E resolvemos fazer esse 1º livro, que é o Psicografia Casos Investigados, onde tivemos contato com 3 médiuns e foram 5 casos que estão no livro. E o 2º livro, que é o Vida Após a Vida, que também é a psicografia a imortalidade estudada à luz da psicografia. Esses são 7 casos de 3 médiuns que foram pesquisados, que é o médium Orlando Noronha, que começou seu trabalho ao lado do Chico, o Newton Souza, do Ceará, que é um médium notável, e o Alaú Borges, de Uberaba. Esses 3 médiuns, fizemos uma pesquisa com eles e analisamos vários casos. A gente trouxe aqui 2 para passar para vocês, e são bem intrigantes, vocês vão gostar, são bem impactantes, inclusive. E o que acontece? Esses 3 médiuns, eles lembram muito aquilo que foi produzido lá atrás por Chico, com as devidas proporções, claro, mas eles lembram muita coisa, porque Chico, quando ele ia
receber uma carta, ele dava uma carta, recebia uma carta, antes ele tinha contato com a pessoa, com o solicitante. Ele abraçava a mãe, ele acolhia, e ele anotava numa ficha, num pedaço de papel, o nome, a data de nascimento, a data de morte. Ou seja, Chico tinha necessidade de ter o contato. E o que acontece? Porque o Chico dizia que naquele papel ali, quando ele tocava, que ele recebia o papel, ele já sentia quando o telefone ia tocar de lá para cá. Então o contato ele funcionava como um fenômeno de psicometria. Tá? Psicometria. Então ali ele já sabia. Então o Newton, o Alaô e o Orlando, eles também fazem isso. E não existe entrevista, o que eles pegam simplesmente é um papel. Aí você tem aqui uma reunião aqui com 200 pessoas. Aí dessas 200 pessoas, elas todas põem o nome do ente querido desencarnado, data de nascimento e data de morte. Ele recebe as fichas e ali ele vai vendo. E é interessante que na hora que ele recebe as fichas, o Newton, por exemplo, ele já sabe aquela ficha que ele já sente a energia, então ele já separa a ficha. E ali ele chama a pessoa, quando a pessoa entra na sala, ele já com a ficha, já sentiu ali, ele olha para a pessoa e diz: quem é Margarida? Aí a pessoa põe a mão na cabeça: ai meu Deus, é a minha avó, é a minha mãe que eu queria, é a minha mãe. Então assim, ele já dá o tiro certo. É simplesmente estonteante. Eu levei alguns amigos materialistas, céticos, para participarem, assim, eles ficaram sem resposta. E ali o que acontece? Os três fazem isso. Os três fazem isso. Durante essa construção também nós conseguimos encontrar muitas fraudes. Existem fraudes sim, mas esse não é o tema da abordagem dessa manhã. A gente vai deixar, se algum outro dia vocês quiserem, a gente pode abordar esse assunto. Se bem que lá no meu canal tem a gente mostrando como diferenciar uma carta autêntica de uma carta fraudada. Que hoje, com o advento das redes sociais, a gente descobriu que tem alguns indivíduos retirando as informações das redes sociais e colocando nas cartas. Inclusive, nós fizemos a matéria para o Fantástico, da Rede Globo. Está no YouTube. Vocês podem. Lá deve ter alguma coisa. Acho que talvez na minha página já tenha lá essa matéria. Nem sei se eu coloquei ainda, mas está lá também. A gente deu entrevista para desmascarar um rapaz que estava fazendo isso. Mas enfim. Então, eu vou passar para vocês o primeiro caso, que foi o caso da garota Maria Laura. Ela nasceu em Pedro Leopoldo e ela, aos 2 anos e meio, ela foi passar o verão no sul da Bahia. E lá ela contraiu a dengue hemorrágica. E a sua mãe estava desesperada quando ela chegou em Pedro Leopoldo, já foi direto para a UTI. Só que a Maria Laura tinha um amiguinho. E esse amiguinho, 6 meses antes dela morrer, ele morreu afogado numa piscina. E quando ela estava deitada, próximo já ao desencarne, ela olha para a mãe e diz: minha mãe, o meu amiguinho, aquele que morreu afogado na piscina 6 meses atrás, está aqui e veio me levar. Quando ela termina de falar, ela fecha os olhos e desencarna. A mãe ficou muito mal, entrou em depressão. Quando o Orlando Noronha vai ao centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, casa do Chico Xavier, ela vai lá e recebe a carta também. Ela recebe a carta, e a carta, vocês vão ver um trecho da carta que eu vou passar para vocês. É uma carta muito rica, com muitos detalhes. Ela fala que foi recebida pela avó, a avó do outro lado, a avó Cida, que o médium não teve acesso a esse nome. Ela fala das plantinhas, que ela tinha uma plantinha no jardim, que era a plantinha dela, que ela dizia que era dela. E ela tinha um potinho vermelho, que ela tirava as florzinhas dessa plantinha e colocava no potinho vermelho. Ela conta isso na carta. Como o médium poderia saber disso? Porque na pesquisa que nós fizemos com a mediunidade de Chico, nós descobrimos que mais da metade dos nomes que vinham nas cartas psicografadas por Chico Xavier era o nome de mortos. Era o nome de mortos. E nas cartas do Orlando, do Newton e do Alaô, a maioria dos nomes que vem nas cartas são nomes de pessoas mortas. Nos médiuns, nos charlatães que nós descobrimos, eles só veem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. Mas eles continuam aí enganando, mas a gente está aqui para explicar, para mostrar para vocês a diferença. Mas enfim, e o segundo caso que vocês vão ver aí também é o caso do garoto Cauê. Ele, 19 anos, ele começou a andar com a turma da pesada e foram fazer um assalto com arma de brinquedo. E aí foram assaltar um policial que estava paisando. Ele reagiu com a esposa e deu 2 tiros e matou o Cauê.
A mãe ficou no desespero, ela se achava culpada pela morte do filho. E na carta ele vem relatando todos os detalhes e pedindo para que ela não se sinta culpada. Tá? Eu vou passar para vocês, só peço um pouco de paciência aqui, que eu vou desligar, que a gente vai filmar da TV, para que vocês possam... Vamos lá. Em Curitiba, o médium Orlando Noronha Carneiro segue os ensinamentos que ouviu de Chico Xavier. Foram 6 anos de convivência e aprendizados até que em 1986 ele recebeu do mestre a orientação de continuar o trabalho de psicografar cartas para famílias em busca de um consolo. Mamãe, papai, Silvio Luiz, para que vocês saibam que estou aqui, não esqueçam das plantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho. Tô bem, com a vozita, sua filha Maria, Maria Laura Caetano Silveira. A dona Francisca havia perdido o filho de 15 anos, morto a tiros, por um casal de policiais que estava em um domingo de folga e foi abordado por 5 jovens que tinham armas de brinquedo. Cauê Gomes Ferreira nunca teve antecedentes criminais. Morava com o pai e a mãe, trabalhava de dia e estudava à noite. Desesperada e sem aceitar o destino do filho, ela buscou respostas com o médium Orlando. Mãe, pai, me perdoem a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Eu sei que você repete para você, mãe, como o Cauê foi cair nisso. Eu fraquejei, mãe. Pai, eu vacilei, caindo na fantasia da moçada, porque eu me arrependo sim daquilo que fiz. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, esta ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem esta ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, assim peço do meu pai. Me ajuda. Fique bem. Ele está bem, isso que é importante. Eu disse tudo que eu perdoo ele me chamou. Obrigada, Deus abençoe. Vamos voltar aqui. Vocês conseguiram ver bem, não? O som ficou bom? Respondam aí para eu saber se ficou bom o som, eu vou passar mais um segundo, né?
Saber se ficou legal, se o vídeo ficou bom. Vou pôr aqui o microfone. Né? Bem emocionante, bem impactante. E a dor de perder um filho só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E eu acompanhando essas mães, esses pais, eu me emociono até hoje. Até hoje eu vendo isso, lágrimas vêm aos olhos, porque é muito difícil. É muito difícil. Porque a lei da natureza foi programada, né, para que os pais fossem na frente. Mas quando a coisa vem ao contrário, quando os filhos vão na frente, é desesperador. E eu costumava a falar nas minhas palestras que essa é a maior dor do mundo. A dor da mãe que entrega um filho, que não tem nada mais doloroso, que não existe uma dor mais aguda do que essa. Eu sempre falava isso, em todas as minhas palestras. Até que quando eu fui lançar o livro lá no centro do Chico, lá em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga, lá na Célia Diniz, minha amiga, quando eu terminei de falar isso, que era a maior dor do mundo, era a dor da mãe que entregava um filho, eu desço, ela sobe e olha para mim e diz assim: Guilherme, eu vou discordar de você. Existe uma dor maior do que essa. Só interrompendo, o link, esse material está na minha página, no meu canal no YouTube. Quando vocês entrarem lá, curtir, aí vocês vão assistir, tá tudo lá. E o outro que eu vou passar agora também. Tem um material bem legal lá para vocês. E aí, ela disse que tinha uma dor maior do que essa. Eu digo, agora eu quero ver. Porque a Célia, ela entregou 2 filhos. Aquele filme As Mães de Chico, vocês já viram? Pronto, aquela história da Célia, que a babá vai com o menino na garupa, ali é a história da Célia. Ela entregou 2 filhos, recebeu cartas do Chico. E eu digo, meu Deus, que dor poderia ser maior do que essa dor de uma mãe que entrega um filho? E aí o que acontece? Ela disse, Guilherme, eu sempre falava isso, que a maior dor é a dor da mãe que entrega um filho. Até que um dia, eu estava no Rio de Janeiro, realizando a palestra, falando exatamente isso. Quando eu terminei, que eu desci, uma senhora olhou para mim e disse, a minha dor é maior que a sua. Ela disse, agora eu quero ver. Você, Célia, entregou 2 filhos, recebeu cartas, você é espírita. Eu tinha uma única filha. A minha filha, ela é usuária de drogas. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Eu não sei se minha filha está viva, eu não sei se minha filha está morta, eu não sei se minha filha está num hospício, internada, numa clínica, se ela está presa. Eu não sei o paradeiro da minha filha. Toda noite eu vou dormir e eu acordo de madrugada toda suada, com o coração batendo, achando que minha filha vai adentrar por aquela porta. O telefone toca, eu corro para atender, na esperança de uma informação sobre minha filha. E toda noite eu vou dormir e acordo de madrugada, esperando minha filha entrar. Porque a dor da mãe, o amor de mãe não permite que eu abandone minha filha. Eu irei viver até o último dia da minha vida na esperança de reencontrar minha filha. Minha dor, Célia, é maior que a sua. Aí a Célia me disse que nunca mais repetiu que a maior dor do mundo era a dor da mãe que perdia uma filha. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, e agora? Eu repito isso ou não? Porque ela entregou 2 filhos e ela parou de falar, digo, eu vou parar também. Mas aí eu conheci um caso que eu pesquisei lá no Ceará, no Lar de Clara, com o médium Newton Souza, que é a história da Dona Maria, que vocês vão conhecer agora, que eu vou passar para vocês. A Dona Maria, a história dela é bem interessante. Porque ela tinha um filho que tinha transtornos mentais, só que ele saía de casa, passava o dia fora e voltava. Até que um dia ele saiu e nunca mais voltou. Dona Maria, já com 72 anos, uma senhora idosa, humilde, começou a procurar o filho em todos os lugares e nada de encontrar. Procurava em tudo que era delegacia, hospital, nada. Ela fez cartazes, colocava nos ônibus. Ela saía de manhã cedo, só chegava em casa à noite, procurando o filho e nada de encontrar o filho. Até que uma amiga convidou ela para ir no Lar de Clara, que é a casa, o centro espírita do Newton Souza, no Ceará. E aí ela foi. Ela também não era espírita. Quando chegou lá, ela só fez dar o nome do filho. E aí veio uma carta
do avô do Galdino, ou seja, do ex-sogro dela, o avô do filho. E ele, na carta, ele dizia para ela parar de procurar o Galdino nos hospitais e no IML e que ela fosse para a Lagoa do Juvenal, que é uma lagoa que existe na região metropolitana de Fortaleza, e procurar saber de umas ossadas que foram encontradas. Ela vai. Quando chega a próxima lagoa, ela resolve ir na delegacia, que é próximo. Chega na delegacia, aí vai conversar com o delegado. Diz, olha, a respeito de umas ossadas que foram encontradas aqui. Aí o delegado disse, não lembro de nenhuma ossada, não. Aí o escrivão disse, não, doutor. O comissário, não, doutor, fui eu que encontrei. Tem essa ossada mesmo. Aí o delegado do Lopera disse, como é que a senhora sabe disso? Não, foi o espírito que disse. E aí foram lá, desenterraram a ossada, fizeram a exumação e fizeram o exame do DNA para ver se era do Galdino. Só que nesse intervalo, ela volta lá de Clara e lá recebe a segunda carta. Dessa vez do próprio Galdino, que ninguém sabia se estava vivo, se estava morto, ninguém sabia. E ele fala na carta que estava muito feliz de ter encontrado as ossadas e que o exame de DNA iria dar positivo, que era ele mesmo. E ele narra na carta como foi que ele morreu. Diz que desceu do ônibus, viu a lagoa muito bonita, foi lá olhar, que ele adorava ver lagoa. E quando chegou lá, tinham 3 rapazes. Deram uma paulada com muita força nele aqui. E aí, quando ele caiu morto, eles, para se livrarem do corpo, puseram gasolina e tocaram fogo no corpo. Então ele narra todos os detalhes de como foi assassinado. E aí, a história é incrível, porque até a assinatura da psicografia veio semelhante. E quando eu estava investigando esse caso, eu me lembrei da história da Célia Diniz. E aí eu me lembrei, eu digo, dona Maria, gravar uma entrevista com a senhora. Eu quero que a senhora me responda. O que é que dói mais? É a dor da perda do filho ou a dor do desaparecimento? Ela olha para mim e abre um sorriso. Ah, Guilherme, a dor do desaparecimento é muito maior. Quando eu encontrei o corpo do meu filho, eu fiquei feliz. Ela disse com essas palavras. Eu trouxe esse caso para passar para vocês também. É um caso muito impactante, porque não tinha como o Newton Souza saber dessa situação, porque nem a própria mãe, nem ninguém sabia aonde ele estava. Então não tinha como é que ele ia saber? Se a própria mãe não sabia, como é que o médico saberia, né? Então é realmente bem intrigante esse caso. E vou passar ele para vocês, foi matéria da televisão, inclusive. O Newton Souza é um grande amigo. Tivemos realizando um trabalho junto com o Newton na Flórida. Lá ele recebeu cartas em inglês e espanhol. Ele é um médio semi-mecânico. Eu vou explicar para vocês as diferenças dos médios de psicografia, para vocês entenderem bem. E também tivemos com ele em Londres. E lá ele também recebeu cartas em inglês. Tá? Vamos assistir. Vou aqui alterar aqui. E uma das cartas escritas neste centro espírita ajudou a polícia do Ceará a retomar um caso que ainda estava sem resposta. Uma carta psicografada pelo médium Newton Souza teria indicado o local onde estava a ossada de um homem desaparecido. A legenda é em inglês, viu? A legenda está em inglês. Subtitles em inglês. Esta lagoa escondia um mistério. Uma história aparentemente sem personagens, sem roteiro, sem fim. A Lagoa do Juvenal é um distrito de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Em 2013, a polícia encontrou aqui uma ossada, mas não sabia de quem eram os restos mortais. Os investigadores tentaram identificar a ossada, mas não conseguiram. As ossadas estavam bastante estragadas, né? Não eram condizentes com ossadas recentes, mas de mais de um ano. Ao mesmo tempo, Dona Maria Lopes Farias, de 75 anos, vivia um drama. O filho dela, Galdino Alves Bezerra Neto, havia desaparecido há 2 anos. Ele foi para casa do irmão dele, no metrô,
E de lá ele viajou. Ele deu para Andarina, estava com 15 anos que ele deu para Andarina, não sabe? Que ele tem problemas mentais. Aí há 15 anos que ele saía, mas ultimamente ele saía e voltava logo, não demorava muito não. Dona Maria espalhou cartazes com a foto do filho que desapareceu aos 47 anos e passou meses em busca de alguma informação. Onde tinha albergue, eu ia para a rodoviária, pedia os motoristas para colocar foto dele, eu tirei as fotos grandes dele. Onde estava Galdino? Estava vivo? Morto? A angústia só aumentava. Quando ela passou a frequentar esse centro espírita, recebeu uma pista, uma informação que teria vindo de outro plano e poderia desvendar um mistério, uma carta psicografada pelo médium Newton Souza. Eu recebi uma carta do avô dele, que o nome é o mesmo, só que não tem neto, é só o nome Alves Bezerra. Aí ele me falando que eu deixasse de procurar ele nos albergues, deixasse de procurar eles no ML, nos hospitais, eu fosse para o Canindé, mandar celebrar uma missa, mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal e visse umas ossadas que foi encontrada lá. Dona Maria chegou a procurar a lagoa, mas decidiu mudar o rumo e seguiu direto aqui para a delegacia de Maranguape. Os policiais revelaram que realmente uma ossada havia sido encontrada na mesma Lagoa do Juvenal, citada na psicografia, no dia 9 de janeiro de 2013. Dona Maria pediu então que fosse feito o exame de DNA e o resultado confirmou que a ossada era mesmo do filho dela. Se é o Galdino o único que está desaparecido, a gente já imagina imediatamente que seja ele. Aí ele escreveu a carta, aí muito satisfeito e dizendo que mãe, agora eu estou satisfeito porque é verdade o que deu no DNA. Ele me escreveu uma carta, antes de eu fazer o exame, ele me escreveu uma carta contando tudo, disse que não ia descer lá, desceu por acaso porque ele achava a lagoa muito bonita e como ele gostava de aventuras, então desceu e ficou admirando. Aí lá, veio o povo, chegaram, pensavam que ele tinha dinheiro, como ele não tinha dinheiro, aí bateram com um pau muito forte na cabeça dele, que ele não aguentou. Aí eles, para se livrar do corpo, fizeram o que fizeram. A carta psicografada por Newton deu a pista que Dona Maria precisava. E com a identificação da ossada, o caso foi retomado. Mas a polícia ainda não descobriu qual foi a causa da morte de Galdino. O estado em que as ossadas foram encontradas não permitiram ao perito legista determinar a causa-morte. Como é que a senhora se sente hoje? Hoje eu me sinto bem, graças a Deus, muito aliviada. E a sua ligação com o seu filho? Muito grande, muito mesmo. Eu tenho uma ligação com meu filho, assim, coisa que eu não tinha quando ele era vivo, eu não tinha, o quanto eu tenho hoje. Minha gente, vocês viram aí, né? É realmente muito impactante esse caso. E a Dona Maria, eu conheci ela, tem uma entrevista toda com ela, eu perguntei lá, né? Naquela ocasião. Aí depois que eu conversei com a Dona Maria, e depois do caso lá da Zélia Diniz, eu nunca mais repeti a dor de quem entrega um filho. Porque ela garantiu que a dor da separação, a dor do desaparecimento é maior, né? Então, ela como viveu as duas situações, ela tem mais autoridade para falar do que eu, que não vivi nenhuma das duas. Mas é isso, vocês veem que a psicografia, ela traz esse consolo. Vem realmente fazer com que o indivíduo consiga ali ter uma força para superar a dor da perda. Agora, o problema é quando a gente fica muito preso ao fenômeno. A gente tem que tirar do fenômeno. A transmissão ficou interrompida. Não, acho que já está bom já, né? A gente não pode ficar preso ao fenômeno e temos que analisar o que está por trás do fenômeno e o que o fenômeno tem a nos ensinar, tá? Porque o que acontece? Por trás dessas cartas a gente encontra tanta coisa. A gente encontra o amor,
a gente encontra o perdão, a quantidade de filhos que vêm pedir perdão aos pais, pais que vêm pedir perdão aos filhos. Você encontra, atrás dessas cartas, evidências da reencarnação. Você encontra todos os postulados básicos da doutrina espírita através dessas cartas. Só que as pessoas ficam muito presas às cartas, muito presas, e esquece de ver o que a carta tem a nos ensinar. Inclusive aqui no Brasil existem caravanas. Quando tem um médium dando psicografia, recebendo cartas, aí eles vão, alugam ônibus, vão. Nem procuram saber se é um médium sério, se é um médium autêntico, eles vão para receber carta. E tem muita fraude. Então o que acontece? Lembra que tinha um grupo no Rio chamado Caçadores de Cartas. Eles viviam onde tinha um médium, o ônibus ia levando sem saber de nada. Tinha gente que tinha recebido já 5, 6, 7 cartas. E é uma prova de que a carta, na verdade, ela funciona como analgésico. A carta funciona como analgésico. Mas o que cura a dor definitivamente, o que vai cicatrizar a dor é o remédio. E o remédio que cicatriza, que cura definitivamente a dor de quem perde um filho, um ente querido, se chama doutrina espírita. O espiritismo. Esse é o verdadeiro remédio. A carta é apenas o analgésico. E eu não falo isso de forma empírica, eu falo pela vida vivida. Eu cito um caso de uma policial lá em São Paulo, que ela era policial civil e ela tinha uma filha rebelde. Quando ela chegou em casa, teve uma discussão com a filha foi pegar a arma da mãe que estava na bolsa. A mãe segurou a mão da filha, elas brigaram e a arma disparou, a mãe matou a filha sem querer. A mãe matou a filha. Então essa mãe ela entrou num processo de desespero, você não tem noção. E aí ela não era espírita. O Alaô chega em São Paulo, ela é levada para participar da reunião de psicografia do Alaô, e lá, uma das 10 cartas que o Alaô recebeu naquele dia foi da filha. A filha pedindo perdão à mãe. Pedindo perdão à mãe. A mãe não aguentava de dor, de desespero, a mãe já querendo se matar. E aí o que acontece? Ela recebe aquele analgésico. Alguns meses depois o Alaô volta a São Paulo. Ela recebe a segunda carta. Recebe o segundo analgésico. Um ano depois, o Alaô volta a São Paulo, ela recebe a terceira carta, o terceiro analgésico. Mas não se tornou espírita. Ficou presa a carta. Um ano e meio depois, o Alaô volta a São Paulo. Quando o Alaô está psicografando no centro espírita, recebe o telefonema de que aquela policial, mãe da garota que morreu, acabara de cometer suicídio. Ela, depois de 3 cartas, 3 analgésicos, ela se matou. Aí eu pergunto, a carta adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porque faltou o remédio. Faltou a doutrina espírita. João 14,16. Não vos deixarei órfão. Vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá a coisa que já vos disse, revelará coisa que podereis suportar, ficará convosco para sempre e será o vosso Consolador. E esse Consolador que Jesus prometeu é o Espiritismo. Porque só consola porque esclarece. O Espiritismo ele põe o conhecimento na frente da crença. A nossa fé não é fogo de palha. No Espiritismo, antes de crermos, nós estudamos, aprendemos, entendemos, para depois acreditarmos. A nossa fé ela não é fogo de palha. Entendeu? Então, no Espiritismo funciona assim. É diferente das religiões. Que as religiões, elas simplesmente nos obrigam a crer. Simplesmente crer. E no Espiritismo não. No Espiritismo funciona um pouquinho diferente como nas religiões, nas igrejas. O Espiritismo não é uma religião, como muita gente crê e acredita que o Espiritismo seja. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais são as consequências religiosas. É o porto de chegada. É para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base. A base é a ciência. A base é a ciência. Então, a gente vê muita gente fazendo o espiritismo segundo o evangelho. Quando, na verdade, o evangelho é que tem que ser segundo o espiritismo. Porque foi assim que Kardec determinou. Porque o evangelho pelo evangelho não explica o espiritismo. Mas o espiritismo explica os evangelhos. Porque as concepções espíritas, elas são maiores do que as concepções evangélicas. Então, isso é uma observação que nós temos que fazer. Kardec não quis fundar um partido de crença.
Kardec não quis fundar uma religião, nunca foi propósito de Kardec transformar o espiritismo numa religião. Muito embora o movimento espírita que seguiu Kardec deu essa conotação. Porque o espiritismo é uma doutrina filosófica, né, como eu falei. Então o espiritismo é filosofia, ciência e religião. É o tripé. Só que a perna da religião ela é enorme, ela vai lá para baixo. E as três pernas elas têm que estar iguais. A religião, a ciência e a filosofia. Infelizmente, as poucas pessoas que produzem a abordagem científica, que produzem o conhecimento científico, não são valorizados pelo movimento espírita, não são convidados para congressos. Se você tem uma abordagem religiosa, aquelas abordagens mais bonitas, que tocam você, entendeu? O pessoal prefere. São palestras, confesso, muito mais bonitas do que a minha, mas ensina pouco. E a proposta do espiritismo é a transformação moral. É a coisa mais importante, a reforma íntima. Mas essa reforma íntima, ela se dá diferente das religiões. Porque nas religiões, essa reforma íntima é de fora para dentro. E no espiritismo, não. No espiritismo, ela é de dentro para fora. E é um processo lento, que requer esforço, que requer disciplina. E dificilmente você vai ver o resultado dessa reforma íntima nessa vida. Você vai ver depois, quando desencarnar. Dificilmente você vê. Então, a reforma íntima no espiritismo, ela se dá através do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi o Cristo quem colocou isso bem claro para a gente. Então a gente tem que entender isso. São observações que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Infelizmente, esse caldo de religião que foi dado ao espiritismo fez com que o espiritismo fosse identificado por muita gente, como muitas vezes, como uma religião. E o espiritismo não veio para ser uma religião. Quando, vocês terem uma ideia, quando o espiritismo chegou no Brasil, o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia por Luiz Olímpio Teles de Menezes, fundador do primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo. E no frontispício do jornal tinha lá escrito: toda a renda desse jornal é dedicada à libertação dos escravos. Porque nas reuniões mediúnicas os espíritos orientavam os espíritas a serem contra a escravidão. E a Igreja Católica era a favor da escravidão. E aí o que acontece? Luiz Olímpio Teles de Menezes manda para Kardec na França, que eram contemporâneos, manda um exemplar do primeiro jornal. E na revista espírita, Kardec está lá. É só ler a revista espírita. Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. E se dizia muito feliz, muito alegre, porque o espiritismo cruzou o Atlântico, mas que ele viu naquele jornal um conteúdo muito forte de religião. Kardec viu isso lá atrás. Ele fez essa observação. Então, a gente não está querendo, quando fala isso, não querer mudar o que está sendo feito. Não, o que está sendo feito está maravilhoso. Nós só temos o que temos graças ao pessoal da velha guarda. A gente não quer mudar nada. É apenas incluir o que está faltando. Porque o que faz o espiritismo ser diferente das religiões é a abordagem científica. É isso que faz nós sermos diferentes. Porque se nós tirarmos a abordagem científica dentro das casas espíritas, seremos iguais às religiões. Porque as religiões elas simplesmente acreditam. Eu costumo dizer, espírita não é apenas homem de fé. Espírita é homem de convicção. Porque quem tem fé acredita. Quem tem convicção sabe. O que é maior? Eu perguntar a você, eu acredito que eu sou imortal? Ou eu dizer que eu tenho certeza que eu sou imortal? Certeza? Espírito é homem de certeza, é homem de convicção. Eu não tenho fé que eu sou imortal, eu tenho certeza. A fé se baseia na crença, a convicção na certeza. Então essa é a premissa do espiritismo. Entendermos que os espíritos vieram à Terra para trazer o quê? Qual foi a proposta dos espíritos? Fundar uma religião? Não. Os espíritos vieram para trazer à humanidade um conhecimento novo. Um conhecimento novo. Essa é a proposta dos espíritos. Trazer um conhecimento novo para a humanidade. Eu fico muito feliz em poder falar para vocês, em poder levar esse tipo de abordagem que é diferente do que vocês estão acostumados. E graças à espiritualidade, todos os lugares que eu vou eu sempre volto, porque é diferente, eu sei, e as pessoas gostam, porque existe uma carência muito grande. A humanidade está se esclarecendo. A gente chega na Europa, a pessoa não quer mais saber de religião, não. Não, olha, está aqui uma forma nova de ver o ensinamento do Cristo. A pessoa não quer isso.
Eles não querem isso. Os Estados Unidos também não. Então temos que apresentar o Espiritismo para o povo da Nova Zelândia, para o povo europeu, para o povo americano, não como um partido de crença, não como uma forma nova de entender o Cristo, mas sim como um conhecimento novo para a humanidade. Essa é a proposta do Espiritismo. Eu queria agradecer a Mani, a todos vocês. Eu espero poder conhecer cada um de vocês, abraçá-los, levar meu livro aí para vocês. E se quiserem conhecer mais um pouco do trabalho da gente, quem gostou dessa abordagem diferente, essa abordagem de pesquisa, entre lá no canal, como eu já falei, Guilherme Velho, eu já nasci velho, né? Sou um velho novo. Guilherme Velho Oficial. Aí vocês curtam lá e lá tem um monte de palestras. Inclusive esses 2 vídeos que vocês viram aí. Tem um que tem, aliás, acho que, não sei se tem um ou se tem 2, que tem a legenda em inglês. Tá? Tem a legenda em inglês. E aí vocês podem compartilhar. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a todos. E pode me adicionar aí no Instagram também. O Instagram é velho.guilherme. Pode adicionar, a gente, o Facebook está lotado lá, mas e é isso. E qualquer hora a gente volta. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita luz, que os bons espíritos continuem aí a iluminar todos vocês nessa terra maravilhosa que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Um beijo, valeu!